Esse é nosso último tempo juntos. A última vez que nós vamos meditar juntos na palavra de Deus. E eu queria começar dizendo o quanto eu saio impactado. Eu saio transformado e cheio de alegria no meu coração por ter conhecido vocês. É maravilhoso ver o que Deus tem feito no meio de vocês, queridos. Não desperdicem isso. Eu agradeço a Deus de ver o Tim, a Daia, agora não mais comigo seminaristas, mas sendo usados como ministros do Senhor na vida de vocês. Os testemunhos de ontem me chocaram muito, me mexeram muito. Vocês foram instrumentos de Deus na minha vida. E saibam que vocês saiam... Eu saio, volto agora para São Paulo, carregando cada um de vocês no meu coração, nas minhas orações e na minha lembrança. E se o Senhor permitir, como eu sempre digo, espero que a gente se veja antes do que a gente imagina, né? Queridos, para a gente... Nosso último tempo de reflexão aqui, nós temos falado sobre um mundo sob pressão, sobre uma sociedade secular que nos pressiona, nos aprisiona, nos empurra, mas também sobre as nossas próprias limitações e temores, que também são o nosso obstáculo, um caminho para viver numa sociedade sob pressão, uma sociedade secular. E nós vimos que é exatamente esse encorajamento que Paulo tem dado para Timóteo, para o seu jovem discípulo. Uma carta em que ele escreve para que Timóteo saia da sua própria agonia e recupere a coragem e a confiança para encarar um mundo difícil. Paulo, vocês viram, ele não faz nenhum movimento, nenhuma tentativa de esconder o que Timóteo vai enfrentar no ministério. Ele diz: Timóteo, eu fui abandonado. Timóteo, na minha defesa aqui diante de Roma não apareceu ninguém. Nenhuma das igrejas que eu plantei, nenhum dos amigos que eu fiz, eu estava sozinho. Paulo não escreve uma carta dizendo para Timóteo sobre falsas ilusões de como vai ser a caminhada cristã. Diz: Timóteo, você vai ser traído. Timóteo, você vai ser abandonado. Você vai encontrar pessoas maravilhosas no caminho, que vão te levantar, que vão te colocar para cima, mas você vai encontrar também gente que machuca, porque a vida é assim. Então não se iluda. Essa é a realidade, mas por mais que nós andemos em um mundo sob pressão, por mais que nós tenhamos percalços, pedras no caminho, Timóteo, lembre-se de quem você é. Lembre-se da chama que habita em você, do chamado que você tem em Cristo Jesus, habitado por esse Espírito, transformado por esse Espírito, para ser luz onde você estiver. E ontem à noite a gente viu que Paulo dá uma segunda recomendação para que esse filho, esse amigo, esse irmão querido permaneça na palavra de Deus. Use a palavra de Deus como um abrigo, como um guia, como segurança. Ouça a voz de Deus por meio da Escritura, nas suas alegrias, nas suas tristezas, mas faça desse livro, que é a palavra de Deus soprada em nós, a sua companhia, o seu guia. Diante de tantas vozes, vai ser ela a sua segurança e o seu caminho durante esse mundo difícil que você vai passar. Mas então Paulo agora chega no último apelo. Aquilo que nós diríamos que é o clímax da carta, o ponto mais alto da carta. E talvez as últimas palavras na vida de Paulo. Paulo tem a consciência de que talvez essa seja a última vez que ele escreve para o seu jovem discípulo. Então agora é preciso que de tudo que eu falei, de tudo que eu disse, se tiver algo que você deve guardar, Timóteo, guarda isso. E esse serve de lembrete para a gente também. Porque por mais que nós tenhamos essas duas coisas em vista que nós vemos aqui no nosso retiro, por mais que a gente tenha em nós viva a chama de quem nós somos, a nossa identidade em Cristo, por mais que nós abramos a Bíblia e depositamos na Bíblia a nossa confiança, a nossa inspiração, o nosso guia, ainda é muito perigoso que diante de um mundo sob pressão, a gente se tranque, a gente se proteja, a gente faça o possível para a gente se trancar no nosso quarto, para se proteger de todas as ameaças que estão ao nosso redor. E aqui que reside algo fundamental no nosso chamado em Cristo. Essa nossa identidade, esse evangelho que nós recebemos, essa palavra que nós recebemos, ela não é um escudo de defesa. Ela é uma espada que nos chama em direção ao ataque. Nos chama em direção ao mundo que nos pressiona. A não ficarmos trancados e presos no nosso casulo, muito pelo contrário, a invadir essa sociedade, a invadir esse mundo com a palavra de Deus, a resgatar corações, os nossos corações e corações de outros, das mentiras do mundo, mantendo os nossos olhos nas recompensas eternas que estão prometidas para nós. E agora nessa manhã nós vamos explorar então
3 razões fundamentais porque nós devemos anunciar a palavra de Deus. Porque é o nosso dever falar a palavra de Deus, dizer a palavra de Deus à medida que caminhamos, então, por esse texto. A minha oração é que você perceba que, assim como Paulo passou o legado da sua fé para Timóteo, como numa corrida de revezamento, onde cada atleta passa o bastão para o próximo, hoje Deus nos chama a fazer a mesma coisa. Hoje é a nossa vez de passar esse bastão adiante. Hoje é a nossa vez de carregar essa lição e anunciá-la com fidelidade, com amor e com esperança. Por isso eu vou ler de novo e quero meditar com você no texto que você meditou nessa manhã. E sugerir para que a gente tivesse ele tanto lá no devocional como no nosso tempo aqui, porque eu gostaria muito que isso ficasse marcado no seu coração. Nós vamos ler então Timóteo capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 8. Timóteo 4, versículos 1 ao 8. O último capítulo, as últimas palavras do apóstolo Paulo registradas pelas nossas escrituras são essas. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, eles juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati um bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante de palavras tão intensas e tão grandiosas, inspiradas, ó Deus, por Teu Espírito, Senhor, vem falar a nós. Vem agora, Senhor, nos moldar pela Sua palavra e nos fazer abrir os nossos olhos para as verdades que o Senhor deseja nos compartilhar nessa manhã. Sopra sobre nós Teu sopro mais uma vez, ó Deus. Compartilha conosco a Tua voz para que nós saiamos transformados daqui. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Esse é o ápice da carta. Esse é o ponto mais alto de toda a carta de Timóteo, e como nós vimos, talvez seja a última vez que Paulo tem a oportunidade de falar com seu amigo. O que faz com que essa mensagem ganhe um peso de urgência e de importância como jamais se viu até agora. Perceba que Paulo faz questão de mostrar para nós que o pedido que ele tem para Timóteo não é um pedido corriqueiro, não é um pedido comum, mas carrega uma força tremenda, tão profunda que jamais, que talvez, nós não vejamos em nenhum outro lugar nas Escrituras. Perceba que antes de dar o seu pedido a Timóteo, o seu imperativo final, sua ordem final, Paulo carrega nada mais nada menos do que 5 intensificadores. 5. Ele começa invocando a presença do próprio Deus. Ele diz, na presença de Deus, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, aquele que nós cantamos que é santo, poderoso, infinito, na presença dele. E não só dele, mas na presença de Jesus, o seu Filho, o seu Salvador, o seu maior tesouro, Timóteo. Esse Cristo que te salvou, que te conhece. É como se Paulo estivesse convocando uma audiência onde Deus e Jesus estavam presentes e olhando Timóteo no fundo dos seus olhos. E então ele continua dizendo que esse Jesus deve julgar os vivos e os mortos. Dizendo, Timóteo, leve isso muito a sério, porque há um julgamento vindo sobre todas as pessoas, quer elas percebam, quer percebam isso, quer não. Há um julgamento sobre todos chegando.
E ele diz, e por sua aparição e por seu reino, ou seja, esse julgamento, esse Cristo está voltando e vai estabelecer o seu reino. Cristo está voltando para cumprir a sua palavra. Diante desses 5 intensificadores, diante de todas essas informações, exortações solenes, é como se Paulo levasse Timóteo a testificar sobre o juramento, diante de Deus, da realidade do reino vindo, da realidade de todas as coisas que estão chegando, dizendo: Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Até onde eu sei, não há nenhuma exortação nas Escrituras que receba uma introdução como essa, como nós acabamos de ver. Nenhuma recebe intensificadores tão profundos e tão grandiosos antes de uma ordem. As últimas palavras registradas de Paulo para Timóteo e para todo mundo e para nós é uma ordem baseada em 3 palavras. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Que isso parece ser tão importante assim. Carregar tanta força, invocar a presença do próprio Deus, a realidade do reino, do julgamento eterno das pessoas, para uma ordem que nós ouvimos corriqueiramente. Pregue a palavra. Não parece ser algo tão difícil de fazer, nem mesmo de compreender. E pode ser que agora você esteja olhando para mim, você pode agora estar pensando no Timóteo, nos pastores da sua igreja e pensando: parabéns para vocês. Muito legal. Pregar a palavra é algo muito bom. É para isso que vocês foram chamados para fazer, não é? Há 2 coisas que nós precisamos lidar antes de continuar pensando nessa ordem tão importante. Porque, em primeiro lugar, sim, Paulo está dando uma ordem para Timóteo, que é um pregador, que é um pastor. Está relembrando ele da centralidade do seu ministério. Pregar a palavra, anuncie a palavra, diga ela na presença de Deus, de Cristo, do reino, do julgamento vindouro. Pregue a palavra, use tudo o que você tem, todas as suas forças, toda a sua atenção e anunciar a palavra de Deus. Sim, isso é verdade. Agora existe um segundo aspecto que a gente deixa escapar. Esse segundo aspecto é que, por mais que essa carta seja de fato uma carta para Timóteo, ela nunca foi uma carta só para Timóteo. Paulo tinha total intenção, e ele deixa isso claro em vários momentos dessa e de outras cartas, que as cartas que os apóstolos enviavam não era uma carta particular. Não era uma carta que Timóteo guardaria na gaveta, algo que ele daria no coração e esconderia para ele. Essas eram cartas circulares. Eram cartas lidas na igreja. As pessoas ouviam essa carta. De tal forma que essa carta chegou até nós hoje. Justamente porque elas foram compartilhadas com outras comunidades e elas foram, então, preservadas até nós. Paulo quer que toda a igreja ouça isso. O Espírito quer que nós ouçamos isso. Porque ela tem, de fato, algo a dizer a cada um de nós. E sim, embora seja verdade que Deus dá para pessoas específicas o dom da pregação pública, da pregação formal, esse chamado também nos lembra que todo discípulo de Cristo é um pregador. Todos nós somos chamados a sermos testemunhas de Jesus para anunciar o Evangelho, para proclamar com nossa boca a outras pessoas o que esse Cristo tem feito em nossas vidas. Todo discípulo tem a tarefa de pregar. Talvez nem todos numa congregação. Todos nós somos ouvintes de sermões. Poucos de nós somos pregadores de sermões. Mas certamente todos nós temos a tarefa de pregar a palavra de Deus. Se não na congregação, mas na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, quem sabe até para nós mesmos. Como eu faço isso? Sim, o ministério formal da pregação ele é muito importante, mas todas as vezes em que você encontra um amigo em dificuldades e diz para ele: amigo, eu não tenho ideia do que você está passando. Eu sou incapaz de sentir tudo o que você tem vivido. Mas olha, eu estou me lembrando agora de um texto na Bíblia, Romanos 8, 28 e 29, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu não sei o que você está passando agora, mas, querido, talvez existe em nós a esperança de que o que você está vivendo hoje, um dia vai fazer sentido à luz da eternidade. Isso é pegar a palavra. Quando você diz para alguém: amigo, eu sei que você tem medo, mas
Você agora tem passado momentos difíceis, mas lembra que Jesus disse para nós, na sua palavra, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você está pregando a palavra. Quando você comemora com alguém uma conquista, um sucesso, uma promoção no trabalho, diz, está vendo? Olha como Deus é bom, Ele cuida da gente, Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele disse para nós que nada nos faltaria, que aquilo que eu lhe dá, aquilo que é exato que eu preciso. Você está pregando a palavra. Nós vimos ontem nos testemunhos, que nós compartilhamos o quanto a importância de se ouvir a palavra de Deus por meio de outras pessoas é fundamental na nossa vida. E o quanto isso nos marca. Você certamente se lembra de pessoas que foram instrumentos de Deus para trazer na sua vida, na hora exata, no momento exato, uma palavra do Senhor para você. Queridos, então, ao menos nesse sentido, pregar a palavra é uma tarefa de todos nós. É um dever de todos nós. E nós nos esquecemos, pela vergonha, pelo medo ou pela qualquer outro motivo, do poder transformador que a palavra de Deus tem quando ela é ministrada entre nós. O ministério formal e público da palavra tem o seu lugar, mas o ministério pessoal da palavra de Deus é importantíssimo. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que tenho certeza de que vocês têm tudo para aconselhar uns aos outros com palavras de vida. Ele está dizendo que por meio do Espírito, Deus distribuiu à sua igreja pessoas que vão consolar umas às outras, que vão relembrar a palavra de Deus umas com as outras, que vão ajudá-los a relembrar a esperança que nós temos em Cristo em momentos difíceis. Esse é o chamado para nós, pregar a palavra. E diante então de um chamado tão importante, tão urgente, Paulo quer explorar algumas razões pelas quais essa tarefa é fundamental. Razões pela qual pregar a palavra é um motivo tão solene, mas Paulo também nos dá meios pela qual nós vamos fazer isso. Ele clareia um pouco para nós o que ele espera que seja dito ou o que ele quer dizer quando ele diz pregar a palavra. E se você está pensando que pregar a palavra, você vai ficar famoso, vai ser adorado, amado, você vai gravar memes, the king, the power, the man. Não é isso que Paulo tem em vista. Paulo tem um motivo muito menos nobre e encorajador pela qual nós precisamos pregar a palavra. E é curioso, porque ele nos chama para pregar a palavra justamente porque as pessoas não vão querer ouvir. Olha o que ele diz a partir do versículo 3. Ele termina dizendo, pregue a palavra. E se Timóteo perguntasse, por que, Paulo, eu prego a palavra? Timóteo, prega porque virá o tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, eles sentirão coceira nos ouvidos, juntando mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. É curioso que, como nós vimos a todo momento, Paulo está alertando a Timóteo de que os dias não serão fáceis. E agora ele fala de um tempo onde as pessoas não suportarão a sã doutrina. Eles falam um tempo onde a verdade de Deus e a palavra de Deus será insuportável. Um barulho horripilante aos seus ouvidos que as pessoas não querem suportar. Elas não querem ouvir instrução, elas não querem ouvir correção, elas não querem ouvir repreensão e educação. Muito pelo contrário. Elas sentirão coceirinhas nos ouvidos. Essa expressão é maravilhosa. Todas as vezes que eu leio coceirinha nos ouvidos, eu lembro do cachorrinho que eu tinha em casa. Vocês viram igual o cachorrinho que passou aqui? A única coisa que ele quer é que você faça coceirinha no ouvido, né? Você lembra a carinha que ele faz? Aquela carinha de um prazer inigualável de alguém coçando os ouvidinhos. Eu acho que é mais ou menos isso que Paulo tinha em mente aqui. Palavras que coçam o nosso ouvido. Palavras que nos dão prazer, nos confortam, nos alegram. Pessoas que, embora o ouvido tenha sido projetado e feito para deixar o som entrar nele, pessoas que querem que essas palavras realmente só fiquem na superfície. Só causem uma leve coceira, apenas um leve toque. Um tempo onde as pessoas dirão, olha, por favor, sem palavras desafiadoras. Por favor, não me vem falar de Jesus. Não quero saber de religião. Eu quero uma cócega, por favor. Vem me dizer aquilo que eu quero, não aquilo que eu preciso. E queridos, qual a surpresa? Nenhuma. Vocês leram quem nós éramos antes de Cristo? Éramos mortos.
E às vezes nós esperamos, vamos ter uma visão muito triunfalista da pregação do Evangelho. A gente vai dizer no primeiro momento para o colega de trabalho, vai falar sobre Jesus para ele vai dizer: nossa, Sherlock, eu nunca tinha pensado por esse lado. Puxa, posso agora fazer uma oração entregando minha vida para Jesus? Reconheço o quanto eu era pecador, o quanto eu estava longe de Cristo. Posso agora fazer uma oração contigo? Nós esperamos assim. Nós esperamos que vai ser um botão. E embora isso muitas vezes aconteça, e louvado seja Deus por isso, não é assim que geralmente acontece. O mundo não suporta essa doutrina. Muito pelo contrário, que as pessoas querem ouvir o que pecadores longe de Cristo querem ouvir. Pessoas que vivem aquém e além do Evangelho, que elas querem ouvir, é justamente palavras que cocem os ouvidos. Palavras que os confortem, que não revelem a atual posição delas diante de Deus. A gente esquece o quão difícil é reconhecer que nós somos inimigos de Deus. Todos nós temos uma visão muito simplista do que é a vida com Deus. No nosso país, todos nós somos filhos de Deus. Não, peraí, sério? Eu sou inimigo de Deus? Mas eu não chuto a cachorrinha. Eu ajudo a velhinha a atravessar a rua. Eu sou um cara bom. Eu posso ser bom, mas eu não sou tão ruim assim. A verdade choca. A verdade sobre quem nós somos é muito difícil. Mas é justamente por isso que Paulo nos chama a pregar, a dizer, a anunciar, a contar. Queridos, acumular mestres para nós mesmos não é procurar pessoas que nos coçem os ouvidos. Não é uma particularidade dos nossos dias. Paulo já enfrentava isso lá. Ele falou de pessoas sorrateiras que se infiltravam nas casas para iludir as pessoas com as suas palavras. E talvez agora ele esteja pensando justamente nesses falsos mestres, nessas pessoas que iludiam as pessoas. Mas o que seria encontrar falsos mestres, ou o que seria acumular mestres para si mesmos durante há 100 anos atrás? Talvez fosse comprar livros, acumular revistas, frequentar faculdades e universidades buscando mestres para si mesmos. Agora, hoje em dia, como nós acumulamos mestres para nós mesmos? O que esses mestres que ensinam os nossos próprios desejos? O que é fazer isso em vez de nos preencher com a boa e agradável verdade de Deus e às vezes também dura? Talvez hoje em dia aconteça com quem você decide seguir no Instagram. Hoje talvez nós acumulamos mestres para nós mesmos com os canais que você tem se inscrito no YouTube. Nos livros que você lê no Kindle. Nos audiobooks que você ouve enquanto dirige ou se exercita. Irmãos e irmãs, quem está no seu ouvido hoje? Irmãos e irmãos, quem são os seus mestres? Se você fizer uma varredura nos seus feeds, no seu podcast, nos seus podcasts, nos seus streamings, quais mestres você tem acumulado para si mesmo e que tem sido efeito, e qual tem sido o efeito dessas vozes ao longo do tempo? Todos nós buscamos de quem ouvir. Todos nós temos pessoas e influências moldando nossa mente, ensinando valores, desejos e verdades. Isso, de maneira nenhuma, significa que nós precisamos abandonar o entretenimento, que o entretenimento não é bom, que nós não podemos assistir Breaking Bad, saber o nome do personagem, que eu nem me lembrava quem que era. Não é esse o ponto. O ponto é, o que essas coisas têm produzido no seu coração? O que elas têm te ensinado sobre a vida? Sobre o que é o bom, o que é o certo? Você já se pegou torcendo para aquele romance proibido da sua série preferida dar certo? Aquele personagem, afinal de contas, abandonar aquele casamento falido e de finalmente poder abraçar o seu amante e viver uma linda história de amor. Esses são os nossos mestres. E logo nós vamos vendo que nós estamos aceitando essas coisas como as coisas naturais, como comum, como padrão da nossa vida. E observe que o que Paulo diz, o paralelo que Paulo faz é entre verdade e mito. De tanto ouvir esses mestres, de tanto conhecer esses mestres, nós vamos abandonando a verdade e acreditando em fábulas, em histórias, em mitos, em falsas versões sobre a vida. Esse é o forte contraste aqui. Uma mudança gradual de pessoas que se recusam a ouvir a verdade e então passam a gradualmente acreditar nas mentiras do mundo. Qual é o remédio? Qual o antídoto? O que a gente vai fazer diante dessa grande ameaça?
de falsos mestres ensinando para nós e para o mundo verdades que estão por aí sendo ditas. Paulo tem um plano para evitar que essa peregrinação aconteça, o que salva os nossos ouvidos dessa coceira, o que tira a gente dessa ilusão de começar a acreditar em mitos que a gente já deixou para trás. Paulo encarrega Timóteo de pregar a palavra. Não se acomode. Não desista, não perca oportunidades na sua casa, na sua família, com seu namorado, com sua namorada, com seu amigo, com seu irmão da igreja, com qualquer pessoa, de relembrar para ele essas palavras. Pregue, diga, relembre, traga à sua mente, traga à sua vida a palavra de Deus, porque embora essas pessoas só queiram coceiras, embora elas só acreditem em mitos, é exatamente por isso que você precisa pregar. É exatamente por isso que você precisa anunciar. Essa má vontade, essa rejeição, ela só pode ser vencida pela palavra de Deus, que transforma e reaviva corações. Não é a nossa habilidade, não é o nosso talento, não é a sua retórica, não é a sua capacidade de poder convencer com argumentos. Queridos, eu nunca vi ninguém sair de um debate teológico convencido, terminando um debate dizendo assim: olha, pensando bem, você mandou bem, viu? Olha, tudo que eu falei aqui, galera, eu estou há 1 hora debatendo com o Eduardo, ele estava certo, ele tinha razão. Eu nunca vi ninguém saindo de um debate convencido. Mas é exatamente porque as pessoas têm uma dureza de coração, que a única coisa capaz de reavivar corações é a palavra de Deus. Deus deixou isso muito claro para Ezequiel, lembra? Lembra o profeta no vale de ossos secos, demonstrando a frieza e a morte espiritual da nação de Israel. Deus vira para Ezequiel e diz: profeta, fala diante desses ossos secos e mortos, fala diante de defuntos espirituais. Então Ezequiel começa a ver um milagre acontecendo, ossos começando a se mexer, de repente ossos criando carnes e juntas e se formando pessoas de novo. Deus estava mostrando para Ezequiel que o poder vivificador da vida é a palavra de Deus. É isso que Hebreus 4:12 tem em mente, o autor de Hebreus tem em mente quando ele escreve: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus que tem um bisturi preciso que entra no coração humano e faz uma cirurgia espiritual que nenhuma palavra é capaz de fazer. E você sabe porque foi assim com você. Nós pregamos constantemente a uma geração que tem cera nos ouvidos, porque essa é a única esperança delas. É a única coisa capaz de trazer vida a pessoas que andam mortas. É a única coisa capaz de livrar o nosso coração do engano. Pregamos a ouvidos tapados, porque a palavra de Deus, viva pelo Espírito, é a nossa única esperança contra o engano. Essa é a primeira base que Paulo estabelece. Você vai pregar, porque elas não querem ouvir, mas é o que elas precisam. É por meio dessa palavra que eu vou realizar uma transformação no coração delas, que você, Timóteo, não é capaz de fazer, e nem nós. Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação da palavra. Ele nos escolheu como seus embaixadores. Diante de Deus e Cristo Jesus, meus amigos, não cessem de pregar a palavra para os seus pais, na sua casa, no seu trabalho, para a sua família não crente. Não desista, porque é sua única esperança. É só a palavra de Deus que nos livra das mentiras do mundo. Mas então, Paulo agora diz para ele: muito legal, você entendeu, mas eu quero que você faça isso não de qualquer jeito. Existe um meio pelo qual você vai fazer isso. Então Paulo continua dizendo no versículo 2: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, corrija e exorte com toda paciência e doutrina. Aqui a gente tem um manual básico de como pregar o evangelho. Um manual que a gente pode voltar todas as vezes que a gente tiver dúvida. Pregar a palavra, queridos, no final das contas é anunciar.
A ideia, Paulo emprega aqui, de pregar a palavra é como um arauto. Antes de existir as notícias, antes de existir o Twitter, os portais de notícia, as notícias eram trafegadas, eram passadas pelo império por meio de alguém, de um arauto que ia até a praça pública, abria uma carta do rei e dizia: essas são as notícias. A sua tarefa não era debater, a sua tarefa era anunciar. Ele gritava: ouçam, ouçam, e anunciar ou pregar, então, aqui, pelo menos nesse contexto, é levantar a nossa voz, declarar essa notícia, usando o nosso corpo, talvez a sua vida, com volume e linguagem apropriados, para entregar a nossa mensagem, não, entregar a mensagem do rei. É a mensagem dele que nós levamos. O que é, então, a palavra que ia ser anunciada? Queridos, ao longo das cartas de Paulo, palavra normalmente significa a mensagem sobre Jesus. Palavra significa normalmente a sua vida, a morte, a ressurreição e as implicações disso para as nossas vidas. Ontem eu conversava com um de vocês dizendo como isso nas cartas de Paulo é presente. Você vai se encontrar um padrão em todas as cartas de Paulo. Paulo começa relembrando o sacrifício de Jesus, nos primeiros capítulos. E logo em seguida ele começa a falar dos desdobramentos disso. A mensagem do Evangelho é a base das cartas de Paulo e é a nossa. Em outras palavras, quando nós pregamos a palavra, o que Paulo nos incita aqui a fazer é entender o que o Evangelho tem a nos dizer sobre o mundo. É dizer, interpretar o mundo à luz do Evangelho e iluminá-lo de volta com a transformação que Cristo oferece. É dizer, amiga, você tem buscado o seu quinto relacionamento em 2 meses. Será que não existe um amor maior pelo qual você está buscando, que essas pessoas que você tem procurado não vão te dar? Isso é interpretar o Evangelho. É olhar para aquele seu amigo que está depositando toda a sua vida no trabalho, na faculdade, está morrendo por isso e dizendo, amigo, quando você conseguir chegar no patamar que você quer, como vai ser sua vida? Será que você vai realmente se sentir tão completo e realizado na sua carreira quanto você espera? Queridos, pregar o Evangelho não significa usar palavras ou versículos sem critério ou fazer evangelização de qualquer jeito, mas pregar o Evangelho é ajudar a encarar o mundo e todas as coisas à luz de Cristo e iluminá-lo de volta com a transformação que Cristo oferece. Isso é pregar. Pregar não é convidar para a igreja. É muito bom que você faça isso, convide. Mas anunciar o Evangelho é ouvir com amor e atenção e dar as respostas que o Evangelho oferece. E então Paulo vai concluir dizendo 2 características da pregação relacionada ao quando e relacionada ao como. Paulo vai dizer, esteja preparado a tempo e fora de tempo. O que isso significa? Que, gente, toda hora é hora. Que não tem lugar, não tem momento, não tem casa, não tem jeito certo ou errado. Todos os momentos da sua vida, com todas as pessoas ao seu redor, estejam prontos e disponíveis, porque todas elas são oportunidades para proclamar a verdade de Deus. Isso não significa que Paulo está nos dando um alvará para grosseria. Você vai ser aquele inconveniente, vai passar em frente ao centro de Umbanda e vai sair quebrando tudo que está ali. Não é isso. Mas ele está dizendo, nos dando um apelo contra a nossa preguiça. Ele está dizendo, amigo, você tem um relacionamento com um não crente e você se acostumou com o fato de que ele ainda não conhece Cristo e está tudo bem por você. Não! Ele está indo para o inferno. E se você o ama, o melhor que você pode fazer é relembrar a todo momento que você tem um papel fundamental naquela vida. E agora Paulo nos ajuda a entender o como. Como ele diz? Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Perceba que ele usa aqui 4 verbos diferentes e completamente diferentes sobre pegar a palavra. Repreender, corrigir, exortar com toda a paciência e doutrina. O que nos ajuda a entender que pregar a palavra significa entender o momento e a pessoa pela qual nós estamos falando agora. Ele está dizendo que não existe um único jeito de pregar. Mas ele está dizendo, esteja sensível a esses momentos. Porque vai chegar momentos em que você vai precisar entender que a palavra de Deus ela é uma repreensão. Ela é um confronto. Ela vai levar alguém que precisa ser impedido de continuar andando nos seus caminhos.
Você vai ver um amigo seu, um irmão em Cristo, um colega de Deus, alguém que você conhece, indo para os maus caminhos, e você vai dizer, meu amigo, tá vendo aqui? Cara, isso não é bom para você. Isso é repreender. Isso é corrigir. Isso é repreender, na verdade. Pessoas que precisam ser repreendidas veementemente, mas também, quando Paulo usa corrigir, ele nos lembra que há momentos em que vai precisar haver diálogo. Há momentos em que você não vai chegar com os pés na porta. Correção implica, é uma palavra usada para dar uma ideia de um diálogo que leve a um convencimento. Tem um tom mais educativo. Você vai chegar e vai conversar e falar, vem cá, senta aqui. Vamos trocar uma ideia. Deixa eu saber o que você está pensando sobre isso. Você já conseguiu olhar sua vida por esse outro lado? Mas, queridos, há momentos em que nós vamos repreender. Há momentos onde nós vamos corrigir. E há momentos onde nós vamos exortar. Nós vamos encorajar. Nós vamos incentivar. Exortação é uma palavra que muitas vezes significa estar do lado de alguém, segurando, dando apoio, alguém para confortar. Porque você sabe que não há nada pior do que usarmos a palavra de Deus como um peso para aqueles que precisam de conforto. Ou usar a palavra de Deus como um conforto para aqueles que precisam de correção. Nós precisamos estar atentos à pregação contextual da palavra, a entender o que essas pessoas precisam agora, e então, o que pode ser a frase para nós mais surpreendente na passagem, se não a letra de toda a passagem. Paulo termina dizendo, devemos anunciar com toda paciência e ensino. Como isso é difícil. Na era do Twitter, na era das redes sociais, a gente quer o embate. A gente quer o debate. A gente quer ir lá postar uma coisa e mostrar que está tudo errado na igreja. Paulo está dizendo, calma, não é assim que a gente faz. Ele retoma algo que ele já tinha dito lá no capítulo 2, dizendo, ao servo do Senhor não convém brigar. Capítulo 2, versículos 24 e 25. Mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Ele deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Como isso é confrontador para a gente em anunciar a palavra, não é? Quantas vezes tudo que a gente não tem para corrigir um irmão ou pregar ou anunciar o evangelho para alguém é mansidão e paciência. É dizer, cara, eu vou tentar de novo, vou tentar de novo, vou tentar de novo, vou continuar tentando. Porque o que ele rejeita, quando ele rejeita, não é a mim, é a Cristo. Queridos, em João 11, existe uma passagem que sempre eu me lembro para me ajudar a anunciar a palavra. Existe uma passagem quando Jesus fica sabendo que o seu amigo Lázaro já estava morto há alguns dias. E então o texto diz que os judeus haviam visitar Maria e Marta para confortá-las pela perda do seu irmão. E eles já estavam fazendo algum tempo, e João deixa claro para a gente que eles não conseguiam confortar aquelas irmãs. Elas continuavam atônitas, continuavam feridas com a morte e a passagem do seu irmão querido. E então chega Jesus. Jesus vai até aquela cidade, chega lá e mostra Jesus que a palavra de Deus encarnada. Jesus vai pregar a palavra para aquelas mulheres. Primeiro Jesus encontra quem? Marta. Marta vai a Jesus e diz a seguinte expressão: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus, conhecendo Marta muito bem, Jesus corrige Marta. Se você se lembra, Jesus corrige ela uma visão errada que ela tinha sobre essa ressurreição nos últimos dias. Jesus educa. Jesus conversa com ela. Marta, você não entendeu direito. Não é bem assim. Queridos, logo em seguida o texto mostra que Maria vem até Jesus. E o que Maria diz? Exatamente a mesma expressão. Maria diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o que Jesus faz? Jesus não faz uma repreensão. Jesus não corrige Maria. Jesus não faz ali um tratado e uma síntese teológica sistemática da ressurreição nos últimos dias. Jesus não repreende aquela mulher por ter duvidado, ter esperado coisas erradas sobre o evangelho. Jesus se perturba no espírito. Jesus chora.
Jesus chora com ela. Queridos, em qual desses dois casos a palavra de Deus foi pregada? No primeiro, no segundo ou nos dois? Diante da dor de alguém em quem Jesus amava, diante do impacto da morte em um mundo sobre o pecado e do estrago que o pecado fez na vida, Deus, encarnado em homem, ele chora com a humanidade. Ele chora. O próprio Deus, que criou o universo com sua voz, chorou diante da dor humana. Querido, se Jesus fez isso, por que você não pode? Por que você não pode pregar a palavra em alguns momentos dizendo, amigo, eu não tenho nada para te dizer agora porque eu não sei. Eu posso te dar um abraço? Eu não sei o que você tem passado na sua casa agora, mas eu posso ir lá com você uma noite? Vamos assistir Friends juntos? Vamos caminhar juntos? Eu posso cozinhar para você hoje? Posso te trazer um presente? Você lembra como a história termina? Os discípulos veem Jesus chorando com a mulher e diz, vejam como ele o amava. Eu sei que você queria ter um botão nas pessoas, daquelas que você tem pregado e queria ter visto, que quer ver rendido aos pés de Cristo. Eu sei que você queria pegar um machado, abrir a cabeça e colocar aquelas coisas ali dentro e pronto, está tudo resolvido. Mas, queridos, não é assim. O Senhor nos chama a reconhecer que estarmos preparados, prontos para fazermos o que devemos fazer a tempo e fora de tempo. Aproveitar as oportunidades que nós temos e todas elas para livrar as mentiras das pessoas. Mas nesse movimento nós vamos encontrar irmãos que precisam de repreensão. Mas nós vamos encontrar queridos também que precisam de argumentos. Mas nós vamos encontrar muita gente que precisa de um abraço. Por fim, Paulo termina com uma grande conclusão. Ele termina dizendo no versículo 5, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, porque eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebê. Está próximo o tempo da minha partida, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé, mas agora está reservada para mim uma coroa, a coroa da justiça que o justo juiz vai me dar naquele dia. E Timóteo, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. E queridos, aqui a gente vê que Paulo tinha consciência, ele começava já a ver ali no fim do túnel que a sua prisão resultará em morte. Como é que termina a vida de alguém que fez exatamente isso que nós vimos? Alguém que viveu para exortar, corrigir, alguém que viveu para amassar. O que ele sente nessa hora? O que alguém avalia depois de ter pagado todo o preço, de ter tomado chicotadas, ter ficado à beira da morte mais de uma vez, ter sido expulso de cidades, ter conhecido irmãos, plantado igrejas? Que avaliação ele faz da sua vida? Se Paulo fosse avaliado pelas lentes da nossa teologia da prosperidade, Paulo seria um fracasso. Ele perdeu. O maior pregador, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo está velho, sozinho, numa masmorra, pobre, abandonado diante do corredor da morte. O grande apóstolo dos gentios está num calabouço romano, sem dinheiro, sem amigos, sem Netflix, sem roupas. Ele não tem roupa para enfrentar o inverno. Ele termina a carta dizendo, Timóteo, se você vir, traz para mim pelo menos uma capa, porque eu não tenho nada disso aqui. Como esse homem se sente? Paulo reconhece que ele não está morrendo por Roma, porque ele nunca viveu por ela. Mas ele está consciente de estar fazendo o que ele sempre fez, de entregar sua vida como uma oferta, como instrumento naqueles que precisam ouvir as palavras de vida. Partida, aqui é uma palavra belíssima, uma palavra usada normalmente para navios, que largavam sua âncora e iam em direção ao seu destino. Paulo tem essa consciência. A sua vida não é uma perca. A sua vida é um sacrifício vivo. Sua morte, por isso, não tem tom de medo. Não tem tom de luto, mas de vida. Paulo está dizendo para Timóteo, meu amigo, eu passei por todos esses sofrimentos e você sabe, mas Timóteo, valeu a pena.
valeu muito a pena. O Espírito preservou essas palavras a nós para que cada um nessa manhã pudesse pensar e refletir, dizer, sabe, é como se Paulo tivesse aqui pessoalmente soprando nos nossos ouvidos pelo Espírito Santo, dizendo, eu sei que vocês têm vivido sob pressão. Eu sei que vocês têm vivido dias difíceis. Eu sei que às vezes você tem medo de defender sua fé. Eu sei que às vezes você acha que não consegue. Eu sei que você acha que às vezes a pressão, os seus dilemas, o seu sofrimento é maior do que o que você consegue carregar. Eu sei que vocês se sentem fracos, incapazes, sozinhos. Mas Paulo diz, lembra da chama do dom de Deus que habita em você. Lembra da palavra de Deus que é o seu guia no meio dessa jornada que às vezes vai ser solitária, amigo. Às vezes você vai chorar sozinho e ninguém vai saber. Mas pregue, porque tem alguém do seu lado que está precisando. Pregue, porque vai valer a pena. Pregue, porque é uma coroa reservada para nós, porque quando nós virmos, ela vai fazer todo sentido e vai fazer com que o sofrimento que nós passamos não seja comparado a nada. Então, Timóteo, e agora nós aqui em 2025, que estamos lendo essas palavras, suportem o sofrimento e cumpram o ministério que Cristo deu a cada um de vocês. A cada um o Espírito deu um dom de anunciar, de conhecer, de aprender, mas também de viver por essa palavra. O tempo de Paulo estava terminando. Foi a vez de Timóteo. E agora, queridos, é a nossa. É a nossa vez de nos levantarmos, de sairmos do nosso casulo, da nossa prisão, do nosso medo e anunciar o Evangelho a quem não conhece. A pregar a palavra para os nossos irmãos em Cristo Jesus e experimentar muito mais do que nós vimos ontem à noite. Experimentar um dos outros a palavra viva que consola, que anima, que encoraja. Eu sei que vocês estão sob pressão. Eu sei que vocês têm uma agenda cheia. Eu sei que vocês têm uma série de compromissos porque eu também tenho. Eu sei que insegurança e timidez é um problema, é meu também. Assim como foi para Timóteo. Mas se algo que nós aprendemos com esse homem à beira da sua morte é que nós não podemos desviar os nossos olhos da recompensa que está guardada para nós. Não podemos tirar os nossos olhos daquilo que é mais importante na nossa vida. Porque, amigo, vai chegar o dia em que todos nós estaremos diante desse justo juiz. E nós vamos perceber como o dinheiro, como a carreira, como os prazeres, como os nossos valores, como tudo isso que nós buscamos era vapor. Vaidade, não tinha valor nenhum. Pense por um momento em quem trouxe você a Cristo. Quem anunciou para você a palavra do Evangelho? Quem gastou tempo e energia e recursos para falar para você a palavra da vida que há em Cristo Jesus? Talvez ele, assim como Paulo, já esteja no final da sua carreira. Talvez ele já esteja até com o Senhor. Talvez foram seus pais que tenham feito o possível para isso, ou você talvez tenha nascido em um lar cristão, qualquer que seja o seu caso. Agora é sua vez. É sua vez de manter esse evangelho puro, vivo, para gerações que virão. Por isso, na presença de Deus, queridos, e na presença de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, e pela manifestação do seu reino, que um dia virá, eu exorto a você solenemente, Timóteo, Eduardo, Ana, Vitória, Júlia, Pedro, pregue a palavra, pregue a palavra. Esteja preparado e quer em tempo, fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Esse é o convite generoso que o Senhor faz para nós, embora o convite também solene. Pegar a palavra é compartilhar com os outros a vida que nós temos em Cristo. Não é um acessório na nossa caminhada, mas, queridos, é o ponto mais alto e mais importante da nossa caminhada com Deus. Quem sabe você vai fazer isso reservando um tempo para ter conversas significativas na sua casa. Propondo encontros onde você pode gastar tempo com aqueles que você ama. Quem sabe demonstrando amor primeiro. Quem sabe você é aquele que no meio da sua igreja, você vai ser aquele que vai buscar aqueles que estão longe. Ajudar, estar presente,
Talvez no ambiente de trabalho seja difícil você encontrar oportunidades para falar de Cristo. Você pode ser aquele que vai demonstrar por maneiras práticas e reais o amor que você recebeu. Quer qual seja o seu caso, há um dom de Deus que habita em você. Há uma chama que vão tentar apagar sobre quem você é em Cristo. Não deixe isso ser levado pelas pressões da vida. Nesse caminho, use as Escrituras. Guarde esse livro no seu coração. Faça como Salomão, que disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E guardar a palavra ali não é memorizado, mas ele trouxe ela tão internamente que as Escrituras eram o seu próprio sangue. Ele lembrava e guardava aquela palavra de dia e de noite. Mas, querido, não guarde só para você. Você é um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Deus te deu uma história, uma habilidade e talentos para poder amar e anunciar essa palavra a outras pessoas. Oferecer a palavra de vida para uma sociedade que não quer ouvir. Não espere dias fáceis, eles não serão. Mas naquele dia, diante do justo juiz, nós veremos ele e saberemos que valeu a pena. Valeu a pena viver, anunciar e permanecer nesse evangelho. Vamos orar. Senhor Deus, eu te louvo por esses dias incríveis que nós tivemos aqui. Deus, eu te louvo pela oportunidade de conhecer outros irmãos, de aprender com eles, de rirmos, nos divertir juntos, de termos um tempo, Senhor, de deixar lá fora as pressões, as angústias, as preocupações, e aqui, por algum momento que seja, nos esquecermos delas. Ó Pai, isso é muito bom. E eu te louvo, Senhor, por essa comunhão que é boa e agradável, como nós ouvimos ontem. Obrigado, Senhor, porque é isso que nos espera na eternidade. Obrigado por isso. Mas Jesus, todos nós agora voltaremos para a realidade das nossas vidas. Senhor, depois de aprender, de rir, nos divertir, Senhor, há tantas coisas que nós ainda precisamos lidar. Deus, o que eu te peço, Senhor, é que mantenha viva, acesa a chama do dom de Deus no nosso coração. Senhor, nos lembre continuamente de quem nós somos em Cristo. Completamente pecadores, mas totalmente amados, perdoados, justificados, adotados como filhos teus. Senhor, a nossa identidade não é a que o mundo nos impõe, nem aquela que nós mesmos acreditamos, mas ela é recebida no Senhor. Nós somos teus filhos, amados, comprados e capacitados. Senhor, nos ajude a ter a tua palavra como guia, nos relembrando, nos ensinando, nos corrigindo, para que nós aprendamos e cresçamos em tua semelhança. Ó Deus, mas nos ensina a anunciar a tua palavra. Nos ensina, Senhor, a ser instrumentos teus para os nossos irmãos na nossa igreja. A repreender aqueles que precisam de repreensão, a corrigir aqueles que precisam de educação, a consolar aqueles que estão chorando no nosso momento. Senhor, nos dê paciência e mansidão para fazer isso a todos os momentos. Senhor, nos ajude a demonstrar a longanimidade que nós recebemos do Senhor, a não desistir, Senhor, daquelas ovelhas que têm saído do nosso rebanho, mas a nos dedicar e orar e amar esses irmãos e irmãs. Ó Senhor, nos ajude a ser igreja. A que os testemunhos que nós ouvimos ontem, Senhor, sejam um padrão do nosso convívio. A sacrificar o nosso tempo, dons e talentos e recursos em nome de irmãos e irmãos que precisam de amor e de consolo. Ah, Senhor, mas nos ensina também a anunciar aqueles que não te conhecem. Nos dê, Senhor, oportunidades de demonstrar e ler esses corações e apontar para eles a necessidade que eles têm em Cristo Jesus. Senhor, nos dê as palavras. Nos dê, Senhor, a confiança de que nesses momentos nós não diremos de nós, mas nós diremos aquilo que vem do Teu Espírito. Ah, Deus, nós queremos ser servos Teus e naquele dia, Senhor, nós ouvirmos do Senhor em pessoa, com as mãos cravadas do Teu sacrifício por nós, dizendo: servo bom e fiel, entra no descanso do Teu Senhor. Senhor, nos ajuda como Paulo e Timóteo fizeram a dar a nossa vida
em favor do teu nome. Não dar, Senhor, porque ela nunca foi nossa, mas a devolver aquilo que sempre te pertenceu. Esse é o meu desejo, Senhor, para mim, para cada um desses irmãos incríveis que eu conheci nesses dias, ó Deus. Que a Igreja Conde, que essa juventude sejam, ó Deus, instrumentos teus de transformação nessa cidade. Senhor, o Senhor mudou o mundo com 11 pessoas. Ah, Deus, eu nem imagino o que o Senhor pode fazer com essas 30 que estão aqui. Nos guie, nos abençoe. Abençoe, Senhor, a vida dos líderes, Timóteo, dos pastores, de toda a equipe, Senhor, de liderança desse ministério. Ó Deus, usa as nossas vidas como instrumentos. Mas não tire dos nossos olhos a coroa da vida que está guardada para nós. É por ela que nós vivemos, ó Deus. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.